No vídeo de hoje eu quero compartilhar duas situações que aconteceram comigo nesse final de semana. No sábado, dia 9 de dezembro de 2023 e no domingo, 10 de dezembro de 2023. No sábado, era por volta das 4 horas da tarde, eu estava voltando para minha casa. E determinada parte do caminho não dava para passar na calçada, então eu tive que ir para a rua. E ali tinha um carro parado entre a rua e a calçada. Então eu tive que passar rente àquele carro. E no segundo ou no terceiro passo que eu dei rente àquele carro, eu escutei um barulho, como se fosse um batuque, alguém batucando na lataria do carro. Então, imediatamente eu reduzi a minha passada e eu olhei fixo para aquele barulho, porque até então, para mim, eu estava sozinho na rua. Aí eu percebi que tinha uma pessoa encostada no carro. E eu percebi que se eu desse mais um ou dois passos, a minha bengala ia bater naquela pessoa. Então aquela pessoa, para me fazer perceber que ela estava lá, ela começou a batucar. Então eu reduzi a minha passada, trouxe a bengala para mais perto do meu corpo e me afastei do carro e passei por ela. E a reflexão que eu trago dessa situação que aconteceu comigo no sábado foi que muitas vezes as pessoas elas veem na bengala ou elas veem na deficiência visual uma barreira para haver uma comunicação ou diálogo comigo. Aquela pessoa poderia me fazer perceber que ela estava ali, iniciando o diálogo. Ela poderia ter me falado um oi, um boa tarde. Ela poderia ter me falado cuidado, ou eu tô aqui. Mas a forma que ela arrumou para me fazer perceber que ela estava lá foi batucando no carro. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo também, quando eu estava fazendo o meu curso de orientação e mobilidade. Eu estava com meu professor subindo uma rua e quando nós estávamos prestes a dobrar a esquina, apareceu uma pessoa. E quando essa pessoa nos viu com a bengala, eu e meu professor estávamos andando lado a lado, cada um com a sua bengala. E quando a pessoa viu que nós dois íamos passar com a bengala, ela correu para trás. E quando eu dobrei a esquina, eu vi aquela pessoa encostada na parede, praticamente colada com as costas na parede para nos dar passagem. Se aquela pessoa tivesse falado oi ou falado com licença, eu e meu professor, nós pararíamos e nós daríamos espaço para aquela pessoa passar. Então, muitas vezes as pessoas elas veem na bengala ou elas veem na deficiência visual uma barreira para um diálogo, para uma comunicação. No domingo, dia 10, também à tarde, eu saí de casa com meu filho para levar meu filho no parquinho. Quando nós chegamos no parquinho, eu estava com a bengala, nós passamos perto de uma criança que estava ali brincando. Meu filho quis ir para o balanço, então eu dobrei a minha bengala, guardei ela no bolso e comecei a balançar o meu filho. Em questão de minutos, aquela criança veio até mim e ela falou assim: Tio, você é corintiano? Porque eu estava usando uma camisa do Corinthians. Aí eu falei para aquela criança: Sim, eu sou corintiano. Aí ela me respondeu: Ah, eu sou santista. Aí eu brinquei com ela, falei: Nossa, o Santos está mal. E aquela criança sentou num balanço que estava vago do lado do balanço do meu filho. E aquela criança sentou e falou assim: Tio, me balança. E eu comecei a alternar. Uma hora eu balançava aquela criança e outra hora eu balançava o meu filho. Depois de um tempo, eu e meu filho, nós fomos embora e nós nos despedimos daquela criança. E quando eu cheguei em casa, eu contei para minha esposa o que tinha acontecido. E conversando com a minha esposa, ela me fez perceber o que havia acontecido. Enquanto aquele adulto no sábado teve dificuldade de iniciar um diálogo comigo porque eu estava com a bengala, talvez por ele me identificar como deficiente visual, como alguém que estava andando com a bengala, ele sentiu dificuldade de como que eu vou iniciar um diálogo com uma pessoa que não enxerga. Eu creio que ele não fez isso por mal, falta de costume, as pessoas às vezes não têm costume de conversar com uma pessoa que não enxerga e ela pensa que é algo complicado. Mas aquela criança, mesmo me vendo de bengala, ela não achou complicado conversar comigo. Ela simplesmente chegou até mim e puxou o assunto comigo, começou a conversar comigo. E conversando com a minha esposa, eu pude ver a diferença da criança para o adulto. O adulto, ele muitas vezes acaba complicando as coisas.
ele acaba olhando para a deficiência, para a bengala e achando que aquilo ali é um impedimento para conversar e acaba não conversando, não puxando o diálogo. E a criança, sem nenhum tipo de dificuldade, veio até mim e conversou comigo com toda a naturalidade. Ela não conversou comigo como se eu fosse alguém que tivesse uma deficiência. Ela não ficou sem jeito para conversar comigo, ela simplesmente chegou até mim e começou a conversar. E o mais surpreendente é que, além daquela criança ter puxado conversa comigo, ela me pediu ajuda. Ela me vendo com a bengala, ela me pediu ajuda. Ela disse assim: tio, me balança, me ajuda a balançar. Quantos adultos que olham para o cego, ou quantos adultos que olham para uma pessoa que usa uma bengala ou que usa uma cadeira de roda, e imediatamente ela descarta aquela pessoa para pedir uma ajuda, seja uma informação, ou seja qualquer tipo de ajuda. Eu me lembro que uma vez, há 5 ou 6 anos atrás, eu enxergava mais do que eu enxergo hoje e eu não usava bengala. Eu estava passando na rua com a minha esposa e nós passamos por uma casa onde tinha uma mulher na calçada com um vaso de flor. E aquela mulher falou para mim: moço, você pode me ajudar? Você pode pegar esse vaso aqui de flor e colocar na área de casa? Aí minha esposa me guiou até o vaso. Eu peguei o vaso e coloquei o vaso dentro da área da casa daquela mulher. E hoje eu fico pensando, será que se eu tivesse naquele dia passando com a bengala, será que aquela mulher ia me pedir ajuda para pegar o vaso de flor? E com as minhas experiências, eu tenho quase certeza que ela não me pediria ajuda. Muitos adultos olham para a pessoa com deficiência e descartam aquela pessoa para pedir ajuda, seja para pedir uma informação, seja para fazer algo simples. Tem muitas pessoas que no inconsciente olham para a pessoa com deficiência e acham que ela não é capaz de fazer nada, que aquela pessoa não é capaz de ajudar em nenhuma situação. E aquela criança, me vendo com a bengala, ela conversou comigo e, além de conversar comigo, coisa que muito adulto tem dificuldade, ela me pediu ajuda. Talvez você possa pensar, mas ela é uma criança, ela não entende que você não enxerga. Além daquela criança ter me visto com a bengala, ela percebeu que eu não enxergava, porque determinada parte da situação, ela desceu do balanço e ela ficou à minha frente, e ela ficava falando assim pra mim: tio, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, tio. Olha o que eu tô fazendo. E umas 3 ou 4 vezes ela repetiu isso pra mim: tio, olha aqui pra mim. Olha pra mim, olha o que eu tô fazendo. Então aquela criança percebeu sim que eu não enxergava. Ela percebeu que eu olhava pra ela de uma forma diferente. Mas mesmo percebendo a minha dificuldade de enxergar, a minha deficiência, ela não viu uma barreira, um impedimento para puxar um diálogo ou para pedir ajuda. E a reflexão que eu tiro dessas duas situações que aconteceram comigo no final de semana é o seguinte: o adulto, antes de ver a pessoa, ele vê a deficiência. E a criança, antes de ver a deficiência, ela vê a pessoa. Quem dera se nós fôssemos como aquela criança, tivesse aquela pureza, tivéssemos, não tivéssemos, aliás, nenhum tipo de preconceito. Porque nós, quando crescemos, independente se nós temos deficiência ou não, nós acabamos adquirindo preconceitos. E aquela criança, sem nenhum tipo de preconceito, ela não viu impedimento para conversar e para me pedir ajuda. E a lição que eu tiro hoje para mim é que antes de eu olhar para a cor da pele de uma pessoa, para a religião de uma pessoa, para a roupa, para o cabelo, para a orientação sexual, que eu possa olhar primeiro para a pessoa. Que além das características de uma pessoa, eu possa olhar para o ser humano. Foi assim que eu me senti com aquela criança. Antes dela olhar para as minhas características, antes dela olhar para a minha deficiência, ela olhou para o ser humano que eu sou. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt e ceratocone. Sou uma pessoa com deficiência visual.